A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmão, de ouvindo de Goiânia, Brasil. Hoje é 16 de novembro de 2025. Temos um prazer maior do que viver, é ensinar sobre o autor da vida. O autor da vida é o Senhor e Salvador Jesus. Ele falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu lhes dou a vida, jamais perecerá. Então, a vida quem dá é Deus. Não é a sua vida, não é a minha vida. É a vida que Ele tem, a vida de Deus, a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna é esta: é conhecer o Senhor e Salvador Jesus. É receber, é aceitar Ele. Ele é a própria vida. Para Ele te dar a vida eterna, custou muito caro. Ele teve que vir aqui e lá na cruz dá a sua vida por você, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você lá na cruz, derramou seu sangue e ele morreu. Mas será que Jesus morreu? É lógico que não. Ele morreu, levou a sua morte. Ele não morreu porque ele nunca cometeu pecado. Ele se fez pecado, mas não cometeu pecado. A pessoa que comete pecado, o salário dele é a morte. Mas alguém que nunca cometeu pecado, como é que ele vai morrer? Não tem jeito. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca cometeu pecado. Ele se fez pecado, aí ele morreu, não cometendo pecado. Isso é um mistério muito alto, muito grande, que você tem que refletir. Você tem que ter revelação. Como que Jesus morreu? Por causa dos meus e os seus pecados. Não é por causa do pecado dele, não. Por causa dos meus e os seus pecados, ele foi pendurado na cruz. Aí ele cumpriu a sentença do pecado. Porque qual que é a sentença do pecado? É a morte. Aí Jesus foi lá e morreu. Quando ele morreu, ele destruiu o poder do pecado na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê nele. Porque quando ele morreu, você morreu com ele na cruz. Mas ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Por que que Jesus ressuscitou? Porque ele nunca cometeu pecado. A morte não pôde segurá-lo. E ele então pegou a chave da morte e do inferno. Destruiu o poder do pecado e da morte. Por isso que a Bíblia diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão? Foi destruído lá na cruz. E a morte agora não tem poder mais sobre mim, sobre você. Que aceitou e recebeu Jesus. Porque você recebeu é a vida. Quando você recebe a vida, a morte não tem mais poder sobre você. Porque você aceitou e recebeu Jesus. A vida eterna foi estabelecida dentro de você. Agora você é nova criação, nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Quais são as coisas velhas que passaram? A morte passou, o pecado passou, o diabo passou, a destruição passou, a miséria passou, a pobreza passou. Agora tudo se fez novo. O que é que se fez novo na sua vida? Vida, luz, glória, poder, autoridade, sabedoria, conhecimento, inteligência, intrepidez, ousadia, livre acesso à presença de Deus, salvação.
justificação, santificação, glorificação, exaltação. Agora isso faz parte da sua vida. Por quê? Porque você recebeu o autor da vida. Você recebeu a vida eterna. E quando a morte chegar, você passa por cima dela e entra nos portais eternos. E o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E do seu interior fluirá rio de água viva. Agora, vamos divulgar o vídeo, por favor. O autor da vida mora dentro de você. Amém? Amém. Não tenha medo mais da morte. Dê um chute na cabeça da morte, na bunda da morte. E ela não tem mais poder sobre você. Amém e amém.